E aí, meus Sandbidos, e aí, meus bidos dos sonhos. Bom, galera, depois de um tempinho aí, bateu a saudade e eu decidi voltar a falar sobre Sandman aqui no canal do Bido Comics, né? Então, eu estou aqui para falar sobre o terceiro volume da fase escrita pelo Neil Gaiman, né? Eu já falei de Prelúdios Noturnos, falei de Casa de Bonecas aqui no canal, e agora eu estou para falar de um volume que pode ser considerado um volume filler, um volume que necessariamente ou é pulável, você pode pular este volume, ou ele necessariamente pode ser só um volume único que você tem na sua estante. Você não precisa ter o 1, nem o 2, nem o 4, nem o 5, você pode ter só ele na sua estante. Mas será que vale a pena ter na sua estante? É isso que eu vou dialogar aqui com vocês, beleza? Então bora lá falar sobre Sandman, Terra dos Sonhos. Oh, mas é verdadeira. As coisas não precisam ter acontecido para serem verdadeiras. Contos e sonhos são verdades sombras, que vão perdurar quando os reles fatos não forem mais do que pó e cinzas esquecidas. Após os primeiros dois arcos em que eu elogiei as raras, porém marcantes, edições solos e fechadas de Neil Gaiman no mundo do sonhar, o que se encontra aqui é um prato razoavelmente cheio de histórias assim, onde nenhuma se conecta com a outra e explora ainda mais o Morpheus para com aqueles que estão acordados. Nessas 4 edições, indo da 17 a 20, iremos encontrar um Morpheus mais furioso, um mais caridoso e um com maior ato de sabedoria, explorando bem este perpétuo que vive entre nós há mais tempo do que seja possível contar, e como ele age perante algumas situações, ficando marcado com alguém de aparência e reação fria, mas que por dentro traz um grande coração, principalmente quando podemos ver a maneira que o Gaiman narra e respeita seu personagem, assim como respeita e aprecia o que deve ser contado para nós, mantendo a grande influência que o Perpétuo teve na Terra durante os anos, apresentando um lado místico e de outra face a que pode pertencer, sem contar a insistência arrebatadora de ter sempre algo a mais a dizer além do que vemos superficialmente, seja a máscara que colocamos para esconder algo que a sociedade pode aceitar, a ganância do ser humano de sempre querer mais, ou como o cinismo pode acabar influenciando na perda de uma verdadeira mudança que poderia agregar muito para um povo. Neil Gaiman mantém sua excelente forma de contar histórias, mas varia entre algo mais dinâmico em algumas e algo mais monótono e sem graça em outras. Como sempre, consegue imprimir bem falas que fazem o espectador refletir, ao mesmo tempo que consegue criar ou desenvolver personagens que ganhem o nosso afeto ou o nosso desprezo em poucas páginas. Dessa forma, buscando apresentar momentos diferentes na vida do sonhar, resolvendo casos divergentes, o autor traz um ilustrador diferente para cada edição, sendo estes o Kelly Jones, Malcolm Jones III, Charles Vess e Colin Durant, no qual, mesmo que um nunca tivesse desenhado Sandman, todos transparecem já ter passado pela fase de Neil Gaiman e entender a pegada do universo, o desenho que combina com a narrativa e qual se aproxima mais com o que já foi visto antes, cada um representando um momento diferente, ao mesmo tempo que traz a ideia de estar homenageando o que foi feito antes. Cada arte casa com a narrativa em que está, representando bem o espaço do momento, a criação de suspense, horror ou um sentimento melancólico que busca transmitir. Mas, se você me pergunta qual me conquistou mais, o que foi feito pelo Sonho de Mil Gatos tem o meu coração. É muito fofo, poético e até cinematográfico. Sobre o volume como um todo, ele apresenta alguns agradecimentos em seu final, tem um ótimo prefácio e prólogo, mas infelizmente não consegue chegar no mesmo nível da qualidade de seu volume antecessor, pelo menos o que eu recebi quando eu comentei do volume 2, já que, infelizmente, foram encontrados riscos azuis de gráfico no final da página 67 e a separação errônea entre A e Manhã, quando deveriam estar unidas na página 86. Ainda assim, é importante destacar que são erros leves e bem comuns. Então, é
uma felicidade que a gente não tenha tido tanto problema como a gente às vezes encontra em outros volumes feitos pela Panini. Mas eu devo dizer que por mais que eu tenha elogiado o texto do prefácio e do prólogo neste volume, eu não li eles inteiros porque eles revelavam muito, pelo menos do que eu sentia, sobre a história de cada edição deste volume. E como eu sabia que as histórias não eram conectadas, eu não queria estragar a surpresa pra mim, eu queria cair de paraquedas. Então, pensando que alguém aqui poderia ter o mesmo sentimento que eu fiz o máximo para comentar deste volume sem revelar muito sobre as histórias, para que assim vocês pudessem ir lá ler o quadrinho, saber que tá de boa, que vale a pena vocês comprarem o quadrinho e lerem e terem a sua experiência. Mas, logicamente, para quem já leu o volume, eu vou agora mesmo abordar o que eu achei de cada edição, edição por edição. Então, começando por Calliope, esta foi uma história que eu gostei, mas eu não morri de amores, pois ela faz aquilo que já estamos ficando acostumados. Apresenta o personagem, foca em suas ações e ao final traz o Morpheus resolvendo tudo. O problema aqui pra mim fica na demora pra isso, porque o futuro e abuso do protagonista fica claro que vai acontecer, e perder tempo demais nisso cansa. Diferente da mulher que intitula a edição e nos deixa mais curiosos para saber do seu passado com o Perpétuo. No fim, eu acho que a edição vale demais pelo final. As consequências da falta de humanidade e do ser humano sempre querer mais quando já podia ter parado é muito legal. Além do super momento melancólico entre o Sandman e a Calliope que dá vontade de ver mais. Bem mais. Um Sonho de Mil Gatos é o grande ponto deste volume. Não à toa, é um dos mais lembrados e amados pelo público. E por que precisamente? Porque é simples e muito diferente. É exatamente aquilo que foi visto no episódio 11 lançado pela Netflix, só que com uns toques até melhores na minha visão. No fim, ele mostra que o Morpheus exerce a sua função com todos os tipos de seres, ao mesmo tempo que fala sobre crença, sobre ter fé e não desistir, quase como um quadrinho dos X-Men, mas não dizendo que necessariamente precisa ser superior ao problema, e sim dizendo que é possível convencer um número suficiente de cérebros com suas ideias a ponto de fazer uma diferença que mude o mundo. Se você lê superficialmente, nem parece que é tudo isso, né? Mas é, e é lindo! Diferente da edição seguinte, que eu considerei a mais fraca deste volume. Ela se intitula como Sonho de uma Noite de Verão. Nessa história, temos o mestre dos sonhos guiando William Shakespeare com uma peça, ao mesmo tempo que traz convidados para assistir isso. E pronto, acabou. Ela termina com todos indo embora e a única coisa que fica é a possível alteração entre uma pessoa e um ser maligno, que é, aliás, uma parte maravilhosa tanto pela tensão do roteiro quanto pelo terror da arte. De resto, apenas homenageia uma peça do William, já que não apresenta uma dinâmica atrativa ou maior na relação do artista com o sonho, algo que eu esperava bem mais de ver, já que o último gancho visto com os dois tinha sido com um Perpétuo falando que ensinaria um humano a inspirar uma população. E bom, se temos algo desse tipo nessa edição, não passa de 2 páginas. Foi uma infelicidade para mim este volume, porque eu não fiquei preso nele pela qualidade, e sim pelo fato de eu não estar entendendo o que raios estava acontecendo. Eu não entendia o que era aquela peça, do que ela se tratava, porque eu nunca tinha ouvido falar daquela peça do William Shakespeare, ao mesmo tempo que eu não conhecia aqueles seres. Eu pelo menos não tenho uma memória de já ter ouvido falar deles. E isso por mim acabou decepcionando o volume. Eu estava ali preso, mas ao mesmo tempo eu queria que acabasse logo. Diferente do volume seguinte, em que temos o retorno da nossa querida Morte, que fecha perfeitamente este volume com praticamente um spin-off. E que sacada a minha, sem querer, lançar este vídeo exatamente no dia de hoje, não é mesmo? Falando sobre a Morte. Enfim, em A Fachada, acompanhamos a vida de uma personagem E pra F da DC que tem o poder de metamorfose. Diante de certos ocorridos, esta personagem tem vergonha de seu verdadeiro rosto e ao ver que está com dificuldade em sair com sua máscara, ela pensa em se matar. O que leva a 3 temas importantes serem ressaltados pela obra, na minha visão. 1 é a aceitação.
a importância de você entender que não tem problema em ser da maneira que você é, mesmo que isso incomode a maioria. Há pelo menos um ser que vai encontrar beleza no que muitos não viram. 2. É a representação para pessoas da comunidade que vestem máscaras fingindo ser o que não são, escondendo a verdade que precisa ser libertada. Eu, pelo menos, acho que se eu fosse trans, não binário, ou me identificasse com qualquer outro tipo de comunidade que não se relaciona com o que a sociedade vê como normal, acredito que eu me identificaria bastante com essa história. E 3, o assunto mais importante discutido neste volume, que é claramente o suicídio e a morte. O simples fato desta edição trazer a morte impedindo uma pessoa de desistir, de largar a própria vida, de se matar, de entender que ainda não é hora dela de caminhar em direção às terras sem sol, não só a torna a melhor história desse volume, como uma das melhores que eu li até agora com Sandman. A forma como ela apresenta a protagonista, o mistério por trás de sua verdadeira face, o medo por sair no encontro e a reflexão debatida com a morte, me faz ter não só mais vontade de ler outras edições protagonizadas pela morte, o que aliás eu já estou de olho naquele volume específico publicado pela Panini, como também me deixa bem ansioso para querer ver uma adaptação disso pela série de Sandman feita pela Netflix. Terra dos Sonhos, até o momento, é o volume mais descartável de Sandman, ao mesmo tempo que o mais relevante, graças aos debates que traz sobre como um sonho pode levar homens às loucuras, como um sonho pode mudar o mundo, como um sonho pode ganhar forma sem ser necessariamente como o esperado, e como um sonho destruído não precisa ser o motivo para dar fim a algo tão precioso quanto a vida. Olha, eu admito que eu não esperava por isso. Eu gostei mais deste volume escrevendo o review deste vídeo do que quando eu li ele. Então, galera, deixa nos comentários aí o que vocês acharam de Terra dos Sonhos, caso vocês já tenham lido este volume. Caso vocês não tenham lido, vão ler. Eu acho que eu já explanei até demais sobre a obra, já que vocês podem ter chegado até aqui, né? Mas caso já tenham lido, deixe nos comentários o que vocês acham, o que vocês concordam e discordam dos pontos que eu comentei aqui, qual é a sua história favorita dentre as 4 deste volume, qual que você esperava mais, qual que você acha que faltou alguma exploração, se tem alguma coisa que eu comentei aqui que talvez vocês falem, tipo assim, então Davi, isso daí vai voltar a ser explorado no futuro, tipo Shakespeare, pode falar que eu deixo, que eu gostaria de saber sobre isso. Mas enfim, eu quero muito discutir sobre Sandman, amo Sandman, tô bem ansioso para o 4º e 5º volume que eu já consegui as edições, umas promoções muito boas aí de comics, de Amazon, e enfim, eu tô muito feliz de já ter um pouquinho do futuro do que a série da Netflix vai adaptar se ela for renovada, o que até agora não foi e me deixa meio com medo, mas ao mesmo tempo eu tô confiante de que vai vir aí uma segunda temporada de alguma maneira. De um jeito ou de outro, o Neil Gaiman vai trazer pra gente porque ele é o cara, entendeu? Então enfim, tô bem feliz, Sandman é sempre bom de ler e de falar, e eu espero que vocês tenham curtido a forma como eu abordei sobre este volume. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, e a gente se vê num próximo review do canal, seja sobre HQ, série ou até mesmo Sandman. Valeu, falou!